Bem-vindo ao Café com a P de hoje. Cláudio Casca, Ministério do Louvor, família 61. Vamos lá, daqui a pouco entrando a apóstola Cris. Olá! Que coisa linda! Uau! A Suíça está pegando fogo. Bem-vindo, apóstola! Bem-vinda, bom dia. Muito Bom obrigada dia. pelo convite. Deixa eu Obrigado ajeitar aqui você. meu celular. Obrigado você por aceitar esse convite. Me sinto muito honrado. E a gente já começa aqui com o Cláudio Casca, aqui, Exército de Leões. Uau! Eu vi. Viu? Esse negócio tá sério hoje, hein? Deixa eu só Apóstolo, apoiar aqui meu ajeita celular. aí. Tá, para ele ficar retinho. Tá bom. Ó, eu tô de cafezinho. Pronto. Eu tô de Uau! cafezinho. Gente, aqui tá um calor incrível. O Nordeste está pegando fogo. Deve ser Água. água ou um suco de fruta tropical, É né? verdade. Tá frio aí, AP? Não, tá calor, tá Não, tá calor. calor. Agora é época de calor, né? E como é pouco tempinho de calor, a gente aproveita, né? E É eu tenho verdade. eu tenho uma varandinha, vou te mostrar aqui, ó. A minha varandinha ali, ó. Eu tô com a minha Uau! princesa Valentina, ela tem 6 anos. Aí cada dia ela tá vestida de uma princesa, né? Que coisa linda. Aí hoje ela não aguentou o calor, aí foi, botou um short, uma camiseta, e eu montei uma barraquinha ali de lençol. Daqui a pouco eu vou fazer um bigode de príncipe aqui. Ela veio aqui tão pequenininha. Ela veio bem Foi, novinha. foi. Cris, conta pra mim. Eu conheci vocês através da Luciana, do Alexandre, Família né? preciosa. Eles são muito queridos. E eu fui Eu, a- muito abençoado por vocês, né? Como que é? Me conta um pouquinho da sua história e da história da Família 61, do Ministério Família 61. Amém, amém. Primeiro que nós fomos abençoados demais quando você esteve aqui ministrando por 2 vezes. Você já ministrou aqui Foi, conosco, não é isso? foi. Eu lembro que eu também dei, a segunda você deu uma palavra bem específica para os sacerdotes, sobre Aham, sacerdócio, foi muito foi. poderoso. Então, então me alegro muito também a gente ter, o que eu estou feliz com as lives é que Deus tem permitido a gente fazer lives com realmente com quem tem conexão, com realmente com quem nós já Uhum, temos uma ligação já de amor, né, de uhum. caminhada. Então, tudo isso é maravilhoso. Então, bem, foi assim. Nós tínhamos um ministério em casa, na sala, Aham. cuidávamos de casais, Isso em Recife. isso em Recife. Aham. Na verdade, a gente, apesar da família hoje estar espalhada, tem Japão, Alemanha, né, Portugal, mas originalmente começou uma coisa de família em casa, cuidando de casais, e no outro Uhum. dia da semana nós cuidávamos de pessoas que não eram casais. E Sim. aí havia muita diversidade, porque havia jovens, havia pessoas idosas, e havia casados, não casados. Aham. E isso foi com que eu acho que é uma característica muito forte da família 61, é essa diversidade de ser Aham. vários tipos de irmãos que chegam, diferentes tipos de graus, de vários lugares. A gente percebe muito isso. Não é um lugar que todo mundo se parece, é um lugar que Aham. ninguém se parece. E a gente se parece por causa de Jesus. Uau! Muita diversidade. E daí nós fomos para um hotel, e Aham. esse hotel ficou pequeno, em 1 ano e 8 meses, e nós Uhum. orávamos muito por um lugar, não para ser o nosso lugar, mas porque era Uhum. uma casa que era uma casa de pagode, que é um Aham. tipo de casas de festa, que tem muito aqui, que passa a noite Sim. toda tocando músicas, e os jovens se drogavam muito nesse lugar. Aham. Como era na Avenida Boa Viagem, e nós estávamos no hotel na Avenida Boa Viagem, se tornou nosso território, então vamos orar por aquele lugar. Aham.
E passamos a orar naquele lugar. E o hotel ficando pequeno, mas a gente imaginava de se mudar do hotel para uma padaria que tinha perto, que ia fechar. E a gente sonhava em pegar aquele lugar para ser a igreja. Mas Deus fechou todas as portas. Até um lugar que a gente foi, que parecia mesmo ser, e não era. E a gente, quando foi orar nesse dia, era 1º de maio de 2008, estava chovendo muito e nós fomos orar, porque os jovens tinham passado a noite ali se drogando. E como estava chovendo muito, de manhã cedo a gente entrou no local. Quando entrou no local com vários irmãos de intercessão, Deus falou que ali seria a família 61. Uau! E a E a casa gente de praia abriu do papai, né? a Que eu já casa de tive. praia do papai. E a gente, quando olhava para aquele lugar, fazia, não, meu Deus, não pode, porque era muito desafiador. E meu marido Aham, sempre amou construção, reforma, sempre trabalhou muito com isso. aham, Ele colocava as torres de fibra ótica daqui do Nordeste, foi toda ele que construiu na época, então já estava nele, Deus prepara tudo, né? E aí é, foi um pulo para levantar esse galpão, essa casa, essa tenda, porque é uma tenda que hoje funciona na é. faculdade atrás, e Eu tem um tive, eu tive projeto numa das social. aulas, eu tive numa das aulas com uma pastora, me lembro o nome dela, de que dá Fátima, aula, Fátima, pastora Fátima, Fátima, Regina, foi uma bênção. fenomenal. Trabalha com cura interior, muito E, poderoso. Apóstolo, vocês, tanto você, um grande abraço para seu esposo, né? Ah, E que todo obrigada. mundo chama vocês de fofinho e fofinha, né? Isso é tão carinhoso, né? Vocês É também verdade. têm uma, além de uma veia apostólica, profética, pastoral, vocês também têm uma veia empresarial. Eu sei que você já teve outros trabalhos realmente ligados com eventos, e vocês têm muitas tarefas, tanto ministeriais quanto empresariais. Para você, tudo isso funciona junto? Tudo isso flui muito bem junto? Eu creio que sim, porque a igreja não é 4 paredes. A igreja é a Uhum, gente tomar a nossa autoridade sobre as nações. E uhum, a gente viver isso, e a gente não viver dentro de uma igreja de 4 paredes, voltada só para o que está dentro. Eu acho que isso impede muito o caráter evangelístico da igreja. Se a gente uhum. perceber, o Senhor está sempre nos chamando. Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados. Aí depois que a gente descansa, ele faz: ide após mim. Ide por todo mundo. É, Então, quando a gente tá destroçado, a gente vai a Ele. Mas quando Ele nos restaura, a primeira coisa é nos enviar. Então, eu acredito uau. muito nesse chamado. Hoje eu não atuo mais como tabeliã, porque eu atuava como tabeliã também em Uhum, cartório. uhum. Mas hoje eu não atuo mais, mas nós continuamos alargando tendas e outros desafios estão vindo para esse ano, que estou orando ainda, mas não dá para ficar quieta muito tempo a respeito disso. Com Percebo que Deus certeza. me tirou de uma montanha para me botar em outra. Aleluia! Você falou uma Logo coisa eu vou contar. impressionante. Você falou algo impressionante. Quando a gente está arrebentado, a gente vem para Jesus. Quando Ele restaura, né, Ele nos envia. O nosso ministério, Alus Mundi, Alus vem do grego, né, é outro. Né, Jesus fala assim: não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro consolador, Alus Paracletos. Porque é a ideia realmente da gente ser o outro igual a Jesus para alguém. Né? Amém. Que A gente, lindo. a gente recebe e a gente transmite. Né? É verdade. Nesse processo, a nossa limitação de hoje se torna o nosso ministério de amanhã. É Porque com a mesma verdade. consolação que a gente foi consolado, a gente passa a consolar os outros. É Então entra verdade. aqui um ressignificado de dores e um entendimento de propósito do processo. Amém. Né? É E verdade. nessa história da família 61, eu vejo que vocês têm trabalhos de restauração de vidas, né? Vocês estão com um projeto, eu imagino, de um terreno que vocês compraram para uma casa de Isso. habitação. Algo. Fala um pouquinho disso para a gente e do trabalho de rua que vocês estão fazendo nesse momento do Amém. Covid. Amém. Amém. A gente sempre teve esse chamado de Isaías 61, que é, na Uhum, verdade, um chamado sobre restaurar o que está em nossa volta, né? Implantar o reino. O Senhor não nos chamou para implantar igrejas, é engraçado isso, né? uhum. A Sim, igreja, sim. ela nasce porque ela é um corpo.
E a gente tem sempre a ideia de abrir igrejas, e isso é um pensamento tão romano. A gente herdou tanto isso do período que Constantino começou a deixar a igreja com os princípios romanos. Né? A gente ficou muito voltado a abrir igreja, mas se a gente olhar, todo o ensino de Jesus era sobre o reino. E a igreja, ela nasce como uma consequência de um corpo, como um bebê, de uma história de amor. O bebê é a história de amor de um casal. A igreja é esse corpo que nasce da história de amor dos cristãos. E Isaías 61 fala dessa restauração. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Quando Ele diz isso, a gente percebe que todo o resto de Isaías 61 vai ser o quê? Coisas que estão acontecendo porque o Espírito veio sobre nós, porque Ele nos ungiu. E porque Ele nos ungiu, a gente pode tornar o ano aceitável do Senhor, a gente pode restaurar o pobre, a gente pode transformar tristeza em óleo de alegria. Então a gente percebe que tudo começa com esse Espírito que vem sobre nós, que é o Espírito Santo, que é o próprio Espírito dele. E essa história de restauração de vidas acontece exatamente aí. Quando a gente entende Isaías 61, a gente começa a viver essas restaurações. Então, aí veio a cidade de refúgio, que a gente hoje tem uma planta, a gente tem a estrutura, mas a gente ainda não tem os prédios prontos, porque o nosso desafio é ativar esse lugar. Enquanto ele não acontece, porque é em Vitória, o interior aqui perto de Recife, e enquanto ele ainda não está acontecendo, porque você sabe que esses últimos 3 anos no Brasil foi um problema muito sério político, social. Sim. Então isso também nos segurou um pouco. Mas a gente entende que é chegada a hora. A gente entende que chegou o tempo. E enquanto esse projeto da cidade de refúgio, que é esse lugar que a gente quer construir, que não será só para dependentes químicos, mas para restaurar pastores, para cuidar de meninas abusadas sexualmente, para realmente ser um lugar para o estrangeiro, para esses estrangeiros que estão chegando na nossa terra. Mas aí o que a gente está fazendo nesse momento? Acontece o Eclésia dentro da igreja, que é aulas de futebol, de balé, de inglês, de violino, para toda uma comunidade. E os dias da misericórdia. O que é o dia da misericórdia? Nós saímos da igreja com médicos, advogados, dentistas, pastores, cada um naquele seu chamado. E a gente escolhe um bairro para cuidar daquele bairro e transformar aquele bairro naquele dia. Então a gente se envolve com as pessoas que estão ali, a gente entra nas casas, a gente ora, a gente escolhe uma praça pública, ou escolhe uma quadra de futebol pública, ou dentro de uma escola pública, e ali a gente faz aquele passo o dia inteiro, sentando com eles no lugar que eles estão, como Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um profeta muito de juízo, e ele era um profeta voltado para o social. Ele sentava no lugar para ver como estava. Então a gente faz isso, a gente senta no lugar para ver o que eles estão passando, o que eles estão sentindo. E a gente começa a orar para o Senhor falar o que é que está acontecendo naquele lugar, o que é que Deus quer fazer naquele lugar. E aí vai ter culto, vai ter adoração, vai ter teatro. E isso é que move muito a gente. E nesses dias do Covid, o nosso governo aqui do estado de Pernambuco realmente proibiu a igreja abrir, e vários lugares também estão assim, e a gente realmente entendeu que nós não poderíamos abrir para o público, mas a igreja não fecha. A palavra do Senhor diz em Isaías que as portas da casa do Senhor estarão abertas de contínuo. Então nós deixamos as portas abertas e estamos fazendo atendimento social, que é o atendimento de oração, de socorro, de cestas básicas, de alimentos, e saindo das ruas também, com máscara, Isso com cuidado. no Brasil está sendo permitido pelo governo. Graças a Deus tem sido permitido. Graças a Deus. Fomos assim, bem primeiros. A primeira semana, a gente já estava na rua. E a gente, assim, muitos não entenderam, mas foi o Senhor mesmo que falou isso conosco. E graças a Deus que várias pessoas estão sendo ativadas aqui, várias igrejas em Recife estão fazendo a mesma coisa. Porque eu acho que esse é nosso papel nesse momento, porque não existe quarentena para o pastorado. Não existe quarentena para a fome. A fome não tem quarentena. Né? Necessidade não tem quarentena. Então, os médicos estão... os médicos e os pastores. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu disse, a gente nunca trabalhou tanto, apóstolo. Mas vocês estão preparados, vocês são fortes aí, Jesus, tá lindo acompanhar isso tudo, né? Você acabou de falar, citar Ezequiel, eu amo Ezequiel, né?
E é interessante porque você mostrou esse paralelo de um homem descrito por Deus como face de diamante, né? Deus disse para ele, vou te dar uma cara tão dura quanto a face do diamante para confrontar. E ao mesmo tempo um profeta social, né? E no Café com a P de hoje, a pergunta é sobre uma cidade, a cidade de Cafarnaum, é um ai sobre a cidade de Cafarnaum. E eu queria entrar um pouco nisso, assim, a vontade que dá é da gente falar aqui, porque eu estou muito feliz Eu de te também, eu estou ouvir. recebendo muito uma honra. E até fica impossível, tá impossível de dar um alô para tanta gente que está entrando aqui. Um abraço, um beijão para todos, todos que estão chegando, de qualquer parte do Brasil, da Europa. Né? Deus Amém. abençoe vocês. Deus está E fazendo pontes, né, apóstolo? Deus está fazendo as tá, pontes. Porque tá, enquanto a gente está aqui conversando, uma ponte Recife-Suíça está sendo é, feita, não é isso? E é, há uma ligação espiritual, uma liberação espiritual sobre todo aleluias, esse território. Então, isso é tão poderoso, porque o Senhor aleluia, está permitindo esse tempo e essa ativação e esse lugar que Deus te colocou para estar todos os dias andabás, trazendo uma palavra, trazendo socorro, pastoreando as ovelhas aleluia, que estão com fome, cuidando. A Europa é um lugar onde nos deu tantos missionários, avivalistas, e a gente precisa fazer esse caminho de volta. E você fez, você está aham, honrando o Senhor, fazendo esse caminho de volta à Europa. E é um lugar que Deus vai levantar muitos brasileiros, especificamente nordestinos, para levar à Europa. aleluia, Então, que amém, bênção quando você abre esse portal, você abre esse canal aleluias, para que as orações, para que as palavras, os decretos, e nessa manhã, para vocês aí já é mais tarde, mas comece a fluir o que o Senhor quer. Então, essa ponte não é só amém, uma mídia, não é só uma rede social, mas é um espaço que nós estamos gerando, que nós estamos decretando para a glória de Deus vir, aleluias, tomando os territórios. Nós estamos ocupando os territórios. E isso é muito importante. Então, glória a aleluia, Deus, porque Deus está aleluia, abrindo esse café com a P é para a gente isso poder mesmo. ter esse momento. É isso mesmo, sabe? Deus te usou para a minha vida quando eu estive aí, falando comigo sobre uma ligação com judeus messiânicos. E é impressionante como eu tenho estado com pessoas, conectado com pessoas, com judeus messiânicos. Amém. Então eu sempre lembro dessa palavra através da sua vida. Amém. E enquanto você está falando, eu vejo literalmente não só uma ponte, mas uma espada conectando esses dois pontos de barrando que para sudavácio nequébio, pois não foram vocês que me escolheram, antes eu escolhi a vós, Tipa e a Shebaca Movomenai, para arrasar com portões do inferno e levantar colunas de luz nas nações, tipo Focondai, e derrubar os ferrolhos de ferro, diz o Senhor. Aleluia, Aleluia. aleluia. Oh, Glória a glória. Deus. Você que está nos Aleluia. assistindo aqui, você que está entrando, você que acompanha o Café com a P desde o final de 2016, você que acompanha a Apóstola Cris, a Família 61, eu convido você nessa interferência divina aqui para Aleluia. botar a mão no seu coração e dizer, Senhor, faz de mim essa luz, faz de mim esse canal, aonde eu estou e me usa para impactar a minha casa e as pessoas ao meu redor. Aleluia, Aleluia. Aleluia. aleluia, aleluia. Você, Apóstola, assim, fala, querida, fala, perdão, é porque flui, você tem uma unção de flui. mestre muito É. grande, né? E eu lembro, você tem livros escritos e você Sim. trouxe, inclusive, um e fomos muito abençoados. E eu vejo você como muito como alguém que está preparando e dando fundamentos, alguém que prepara para que outros possam caminhar com fundamentos. Mas quando você estava orando e você estava sendo usado por Deus, eu vi sobre a sua vida algo despertando muito forte no treinamento corpo a corpo. Algo assim
que o Senhor está te separando, te deu para você ficar esse tempo, mas agora 2020 não mais será um tempo de profundidade só como mestre, mas principalmente como alguém que vai treinar, alguém que vai ser Aleluia. convidado para treinar em muitos lugares. Você vai andar por muitos lugares aí na Europa, Anda, babá. treinando, levando palavras, treinando pastores, ajudando pastores, treinando pastores que estão chegando na Europa, que não sabem ainda como se mover. Então, eu vi você como um pai apostólico de sabedoria, Aleluia. de mestre, de equilíbrio, que vai Oh, poder dar o fundamento que eles vão precisar. aleluia. Deus permitiu muitas lutas, situações intensas para te treinar no equilíbrio. Ai, algo muito forte sobre a sua vida é que o Senhor não Amém. te deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Muita Aleluia. moderação para tomar decisões em situações críticas. Muita Aleluia. calma para tranquilizar e acalmar. Então, há esse manto sobre a sua vida. E quando você estava sendo usado, é Aleluia. tão claro isso. E eu oro para que as pessoas que estão nos assistindo recebam aquilo que o Espírito Amém. Santo está nos entregando essa manhã. Amém. Receba, Amém. porque as coisas do reino de Deus é assim. Quando Deus começa a derramar, Ele não só derrama sobre aquele que Ele está derramando, mas há um transbordar. Deus, Ele é Aleluia. extremamente generoso. Deus é extremamente compassivo, misericordioso, Pai. E Ele, quando derrama algo sobre alguém, Ele gosta de derramar mais e fluir, esbanjar. E eu vejo isso, que o Senhor está Aleluia. permitindo que, enquanto nós estamos aqui, pastores que estão entrando, líderes, Sim, sim. ministérios, missionários, eles estão recebendo também dessa porção. Pessoas que estão nesse momento dizendo o que vai ser 2020. Eu estou cancelando minha agenda, eu estou cancelando tudo que a gente ia fazer, não há mais provisão, estamos realmente zerados. Eu vejo o Senhor trazendo uma provisão sobrenatural Aleluia. espiritual, tirando a igreja do funcional, tirando a igreja do grego, tirando a igreja do humanismo e levando. Olha, Deus tem falado tanto isso essa semana, que Ele está treinando a igreja para andar no sobrenatural, para andar na multiplicação de peixes. Não é algo que Deus não diminui, Deus não soma e Deus não divide, Deus só multiplica. Essa é a conta de Deus. E há uma multiplicação do que Ele está fazendo para esses dias. Muitos pensam que a agenda acabou. Ao contrário, a agenda só vai começar. As agendas da igreja, do reino de Deus, estão começando depois da Páscoa. Aleluia. A agenda não é você fez sua agenda, mas agora Deus vai fazer sua agenda. E há um fluir muito grande. Ai, Jesus. Da Bavacando Márcio. Quanto mais o meu povo me busca, diz o Senhor, de que eu sai de fly, eu derramo a minha glória, suba em março de cá. Vos coloquei em situação tal, nemarran de quebios, para que pudessem me ouvir de vós, Sinai, e recomeçar ne voleibol. Eu zero a vida de muitos agora, barras, para recomeçarem como um cronômetro que vai de 1 até a numeração exata, diz o Eterno. Aleluia! Oh, aleluia! Tu que acabaste de entrar, rebassoremanai, eu faço tudo novo, ribalabaxeremanai, requeremanai, ribassô, ondas de milagres virão sobre as nações, rebalabassoreandelemai, erebalabassou, eis que eu tiro o meu povo do cativeiro do Egito, do cativeiro da mente, do cativeiro do medo, da escravidão. Muitos que eram meus e eram escolhidos estavam vivendo no pecado, estavam vivendo com áreas onde não havia luz, mas estavam cercados de trevas, e eu não poderia usá-los assim. Esse tempo é para descer, esse tempo é para arrependimento e me buscar. Eu não sou Deus de juízo, mas eu sou Deus de misericórdia, e eu ativo a minha misericórdia sobre os povos. Tu não percebes que eu não quero afetar a minha igreja, mas eu quero restaurá-la, eu não quero destruí-la. Muitos estão
entendendo errado, muitos não entendem que eu estou dando uma chance para o meu povo, eu estou dando uma chance para a santidade, eu estou dando uma chance para me buscar, para se arrepender dos seus maus caminhos, porque se vós me buscar de todo o vosso coração, eu deixarei ser achado de vós. É tempo de descer, é tempo de fazer concertos, é tempo de me buscar, é tempo de reparar os caminhos por onde andou, onde defraudou, onde sujou, onde rompeu, onde traiu. Peçam perdão, reconsidere os caminhos por onde passaram, volte ao primeiro amor, porque estou abrindo uma porta de oportunidade para restaurar ministérios, para restaurar, para trazer de volta a glória do início. Eu estou dando à minha igreja uma oportunidade de me buscar e buscar os meus fundamentos e buscar a pedra, a rocha. Aleluia. A rocha é para voltar para a rocha, é para voltar para meu filho, é para voltar, é para estabelecer sobre a rocha os fundamentos da minha casa, os fundamentos das famílias, os fundamentos dos ministérios, é para voltar, é para fazer conserto, porque logo mais não haverá conserto. É tempo de buscar, porque aqueles que estão tendo a chance e não estão vindo e não estão me buscando, haverá dias onde desejariam voltar atrás e não poderão mais voltar. Eis que estou botando diante da minha igreja a porta da bênção e a porta da maldição. Escolhe a bênção, povo meu. Escolhe, desce depressa, porque o que eu trago sobre a terra é a minha glória, e a minha glória não habitará em lugares sujos. Quem poderá subir ao meu monte? Quem poderá estar diante de mim no monte? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Muitos foram perseguidos, muitos foram traídos e ficaram feridos ao longo do caminho. Muitos eram para ter tido paz, mas tiveram usurpadores. E eu digo agora, é tempo de se voltar para mim, para eu que cure a tua orfandade, porque eu quero curar a tua orfandade de pai. Eu quero curar a tua orfandade de pai. Eis que levanto pais e mães de nação para curar uma geração que foi ferida e machucada dentro da minha casa. Rebalabaxeremanai. Ora, macho. Aleluia. Oh, aleluia. Uau, você está escutando o que Deus está falando contigo nessa live? Ai. Deus está falando de aproveitar o tempo de visitação, o tempo de oportunidade, o tempo oportuno. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, apóstolo. O tema de hoje fala de Cafarnaum. Cafarnaum, um dos significados é Vila de Misericórdia. Mas essa cidade não aproveitou esse tempo de oportunidade ao ponto de que Jesus traz um juízo sobre essa cidade. E Deus estava te usando agora para dizer que Ele tem um propósito de levantar a igreja e que a gente deve aproveitar esse tempo. Dentro desse contexto, qual é a tua impressão? Sabe, aconteceram tantas coisas no ministério de Jesus em Cafarnaum. Ele envia os 70 ou os 72, eles voltam felizes. Quer dizer, por que Cafarnaum recebeu tanto de Deus, não aproveitou isso? Qual a tua impressão disso? Sabe, da cidade de Cafarnaum, desse juízo de Deus? E qual a relação disso com a gente hoje? Qual a impressão no teu espírito disso? Amém. A primeira impressão é uma vontade de chorar enorme. Nós estivemos lá agora em novembro, né? Todo ano nós vamos. E a gente ama ministrar nos locais onde foram lugares importantes, biblicamente. Então, a gente diz que são... A gente aproveita, leva alunos da faculdade e faz em loco aulas para a faculdade, o FDF aqui. E uma das coisas que mais me dói é porque eles estavam tão perto. Eles tinham tanto acesso. Quando Jesus estava lá, Jesus dizia que estava em casa, que estava em casa. Então, Jesus diz que está em casa, né? Ela é também conhecida como a Vila de Naum, também conhecida como a Vila do Conforto. E muitas vezes a acessibilidade tão próxima faz com que a gente perca a noção da glória de Deus.
Parece que estar perto demais, às vezes, faz a gente tornar banal a glória de Deus. Por exemplo, a gente às vezes tem uma acessibilidade como o povo hebreu teve. Eles viram o mar vermelho se abrir. Né? Ontem a gente estava celebrando a noite de Páscoa, cajado na mão, sandália nos pés, indo em direção ao Mar Vermelho. Então, eles viram tantas coisas sobrenaturais. Eles viram tantos milagres acontecer, mas isso não fez com que eles se convertessem. Porque eles, o tempo todo, eles eram incrédulos, murmuradores, passaram 40 anos dando voltas naquele deserto, só havia uma diferença em Josué e Caleb. E eles estavam o tempo todo perto da teofania, perto da glória de Deus, perto da nuvem de glória, perto de tudo que Deus estava fazendo, caía maná do céu. Tantas coisas, as roupas não envelheciam, no meio deles não havia nenhum doente. Quer dizer, eles eram milagres todos os dias, eles eram milagres e milagres. A mesma coisa Judas, andando 3 anos com Jesus, tão perto de Jesus, tão perto de tudo que Jesus fez, a ressurreição de Lázaro, a cura da mulher samaritana, a cura da mulher com hemorragia de sangue, a cura do cego. O tempo todo ele viu milagres, ele viu. Mas ao que parece que algumas pessoas estão tão perto do lugar de glória que banalizam. E eu tenho temor quando eu leio isso. Quando você me disse que o tema era esse, eu tremi. Porque isso é muito sério, isso é um juízo. É um juízo de Deus. Nós esquecemos que Deus é Deus de misericórdia, mas às vezes nós esquecemos que Ele também é um Deus de juízo. Antes do juízo vir, Ele vai vir com muita misericórdia. Ele vai vir. E essa cidade era uma cidade rica. Era uma cidade que ficava perto da principal cidade dos mercadores. Era uma cidade que Jesus dizia que estava em casa. Era uma cidade que Jesus foi logo, que quando teve um milagre do casamento, ele foi para lá. Então era uma cidade tão importante, tão amada, tão querida. Mas ela não quis ser amada e não quis ser querida. E isso nos faz lembrar tantas coisas e pensar tantas coisas, né? Desse discernimento espiritual. O que nós estamos fazendo com essa graça, com esse favor que Ele está nos dando? O que é que nós estamos fazendo? Você sabe, apóstola, eu sou chorão, né? Eu sou chorão, eu choro mesmo. Um dos sentimentos que eu tenho um pouco mais de 25 anos de ministério. E eu sou tão grato a Deus, eu recebi tanto de Deus, tanto. Quando eu estive aí num dos cultos, né, eu estava sentadinho num canto, estava propositadamente as luzes apagadas ali, então proporcionando um ambiente de liberdade para a gente chorar gostoso, né? E eu fiz uma oração que eu nem entendi. Eu falei, Deus, fala comigo através do shofar. E de repente saiu um irmão, parou do meu lado, botou o shofar no meu ombro, tocou, botou no outro, tocou, botou na minha frente, tocou e eu fui para o chão. Então, assim, tantas experiências fortíssimas a gente vive no Brasil. A Família 61, como outros ministérios no Brasil, estão debaixo de grande carga de unção, de poder e de glória com um propósito. Como eu estive no Brasil durante muitos anos, e de repente hoje eu vim para um lugar que foi berço de reforma, foi berço de avivamento, e hoje está 7 vezes pior do que o estado anterior, como diz a Bíblia a respeito daquela pessoa de quem sai um demônio, e ele volta trazendo 7 piores. Então hoje a Europa tem, em alguns aspectos, está 8 vezes pior do que antes, né? E aí eu quero dizer com isso o seguinte, que esse tempo de misericórdia é um tempo onde a gente tem que reconhecer o que está sendo derramado, não banalizar essa unção, não banalizar essa glória. Eu quero dizer para você que está em Recife, você está debaixo de um teto, de uma casa espiritual, de uma carga de unção, de uma carga de poder. Valoriza isso. Valoriza isso. Por quê? Porque quando Deus te enviar para lugares, você vai ver. Quando você descer a trincheira para ir para a batalha, você vai valorizar aquilo, que eu dei em abundância. Então valoriza agora.
Valoriza antes, o senhor estava dizendo. Porque a hora que eu te enviar, você vai ver que é diferente. Sabe, apóstola, Cafarnaum é a cidade da compaixão. E a gente vê que os milagres de Jesus, talvez todos eles foram movidos por compaixão. A Bíblia fala assim, que Jesus, movido de compaixão, curou, realizou e fez. E você disse que antes do juízo vem uma grande misericórdia. Então a gente se alegra com esse tempo de misericórdia, mas a gente também tem temor, porque depois dessa grande misericórdia vem o juízo. É verdade. Então, como que nós podemos ser realinhados, reativados nos nossos propósitos, nas nossas percepções espirituais? Eu creio que nós precisamos com urgência o arrependimento para preparar a segunda vinda do Senhor. Porque muitas vezes nós batemos no peito e dizemos temos razão, estamos certos, e não há verdadeiramente um desejo de descer e perguntar, Senhor, está tudo em branco, o que é que você vai escrever agora? Será que as pessoas não estão entendendo que as agendas foram encerradas? As nossas viagens, iríamos ter viagens agora em maio para a Europa, estávamos com a agenda já completamente pronta em vários lugares, e aí Deus pega a agenda de todo mundo e diz, agora é minha agenda. E eu creio que a misericórdia do Senhor sobre essa cidade, sobre os lugares que Ele tem para nós, é começarmos a nos arrependermos. Não sei nem de quê, não sei nem de onde, mas eu quero começar por arrependimento. Porque eu sei que a mensagem de João Batista, da preparação da vinda de Jesus, foi arrependei-vos. Então a mensagem do segundo advento de Cristo vai ser, mais uma vez, arrependei-vos. Nós precisamos voltar e declarar, arrependei-vos. Hoje a gente tem um problema sério. A gente sabe que o Brasil é um lugar de avivamento, mas a gente tem um problema sério, porque a gente tem... Existem poucos anciões que estão dispostos a corrigir e se submeterem à correção. Nós temos muito mais uma tendência de coleguismo, de defender uns aos outros, do que restaurar uns aos outros. E esse é um problema da igreja brasileira, porque ela machuca, ela fere, ela é irresponsável em muitas coisas, mas não há um colegiado apostólico onde a gente possa falar a verdade em amor e restaurar. Nós não temos os Natãs aqui, que restauram Davi. Nós temos aqui uma amizade, um coleguismo, onde somos igreja, somos apóstolos, somos pastores, então se tocar em você, tocou em mim. Não, deveríamos ter uma necessidade verdadeira de perdoar qualquer um que caísse, mas um desejo sincero de tratar a ferida na raiz e colocar o tempo para restauração, para que pudesse verdadeiramente ser corrigido e voltar. E não cobrir o pecado, né? Porque nós sabemos que a gente não deve expor, mas a gente deve trazer cura sobre quem caiu. Mas antes de trazer cura, sabe o que acontece hoje? Por você ser meu amigo, por nós sermos apóstolos, por nós sermos pastores, nós vamos tratar isso aqui, vou proteger você e vamos abafar o caso. Então a igreja não é curada, a igreja não é restaurada, porque não tem anciões que tenham a coragem de falar a verdade. Não tem anciões, apóstolos, uma equipe de apóstolos que não sejam apóstolos de mídia social, mas que seja verdadeiramente de correção, transformação de caráter para curar a igreja e a igreja possa curar nações. Porque a igreja, enquanto estiver doente, ela não cura nações. E o avivamento não é dar pulos. O avivamento não é ter 400 mil seguidores, não é encher estádios. Não é. Ao contrário, toda vez que Deus fez avivamentos, Deus levou pessoas para lugares solitários, lugares onde não foram compreendidos, lugares onde pessoas solitárias receberam a revelação de Deus e trouxeram para as multidões. E é isso que a gente vê. A gente vê o maior exemplo no país de Gales. Evan Roberts, 14 anos, era analfabeto quando Deus começou a usá-lo. E ele não estava ligado a nenhum tipo de correntes, de denominacionalismo. A mesma coisa o avivamento da Rua Azusa. Começou com William Seymour, um negro que não podia nem entrar na escola dominical. Ele não estava no grupinho gospel. Ele não estava no grupinho de sucesso das plataformas gospel. Então, meu medo é que nós que somos
essa geração dos brasileiros aqui, que tem a responsabilidade de trazer um avivamento, antes desse avivamento chegar, a gente começa a ser maduro, tratar pecado como pecado, confrontar quem caiu, apoiar, proteger a família, mas saber que houve pecado e que pecado leva tempo para ser identificado, para ser restaurado e para ser curado, para colocar de volta. Às vezes eu penso que eu estou num time de futebol, quando o jogador de futebol está envolvido em algum escândalo aqui no Brasil, existem vários amiguinhos de jogadores de futebol que vão na mídia dar a sua posição que ele é bonzinho. Nós não deveríamos fazer isso, nós deveríamos nos guardar um pouco, não dar opinião nenhuma. Ao contrário, descer o joelho e orar, porque o escândalo virá. Mas ai daquele por quem vem um escândalo. E o nosso papel agora na nossa nação é exatamente não dizer nada à mídia, porque existe uma geração que está nos assistindo e pode entender que pecado dentro de púlpito e de altares é banal e é superficial. E em vez de a gente levantar uma geração que subiu os sapatos, não descende, para ser missionários e serem enviados, nós vamos levantar uma geração de homens e mulheres com o coração voltado para si mesmo, narcisistas, e que acham que por ter unção podem passar por cima de qualquer coisa, inclusive da autoridade e da santidade de Deus. Isso eu me assusto. Isso assusta. Quando a gente vê o texto aqui de Lucas 10, a gente vê que Jesus enviou os discípulos, eles voltaram com alegria e excitação nas coisas erradas. Né? Quer dizer, o que você está dizendo é que em nome de uma ética, igual a ética médica, né? Quer dizer, o médico faz uma burrada, aí o outro, por ser médico, fala, não vou falar mal da classe. Isso. Quer dizer, e aí se perpetua um mau comportamento. Se a gente traz isso para o mundo espiritual, a gente vê líderes que estão tendo excitação nas coisas erradas. Os 70 ou 72 voltam para Jesus e falam, uau, os demônios se submetem. É como se ele estivesse falando, ginásio lotado, nós estamos bombando, quantos membros você tem? Tantos mil, né? Quantas lives, quanto isso, quanto aquilo. Jesus fala, para, eu não estou preocupado com o resultado, não se alegrem. O foco da alegria, da excitação de vocês está errado. O foco é que o nome de vocês esteja no céu. É verdade. E me chama a atenção muito isso que você está falando, apóstola, porque há quem acredite que Jesus não estava por do nome no livro da vida, mas do nome no lugar de autoridade. Por quê? Porque quando a gente vê aquela pessoa que vai tentar expulsar um demônio em nome de Paulo, ele leva uma surra. E o que o demônio fala? Paulo nós conhecemos, Jesus também, você não. Quer dizer, aquela pessoa não era conhecida no céu, ela podia ter autoridade na terra, expulsar demônios na terra. O nível espiritual dele tinha uma esfera de autoridade aqui, mas ele não era conhecido. E Jesus fala assim, apartai-vos de mim, eu vou vomitar da minha boca. Malditos, eu não vos conheço. Exatamente. Indecrévia sai. É tempo de arrependimento, diz o Senhor. Nemácio de Covalai. Porque não haverá desculpas para tais líderes de Volshemba, que eu tenho chamado pelo nome ao arrependimento, Tipacam. E em breve, tudo virá à tona, Nemahandekai, quer seja boa, quer seja má, Sidekovalai, tudo que fizerem virá à luz, diz o Senhor. Deus, 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 Deus. Já não é mais café com AP, isso aqui já está ervas amargas com AP, com os APs. Ai, Jesus! Mas o caminho com o Senhor é isso. Não é oba-oba, não sabe, não é só festinha. Vamos ter sim, vai ter muita celebração, vai ter muita alegria, mas há uma profundidade na palavra, né? Nós precisamos disso. E eu me alegro porque Deus separa alguns deles, como fez com você, coloca num lugar inacessível para entregar revelações profundas. Meu Deus! A gente que está aqui no Brasil, onde as coisas funcionam diferente da Europa, então a gente às vezes está tão embriagado com tudo que está acontecendo que a gente não para ver as coisas. A gente não... E como é necessário ter esse momento com homens, apóstolos como você, que está vendo tudo de fora,
está tendo Sim. esse tempo, está tendo uma visão de águia sobre o que está acontecendo, não está embriagado porque há muito vinho sendo servido, mas há vinho ruim também sendo servido. Sim, E a sim. gente sabe que vinho embriaga, mas a gente não deve beber todo vinho. E tem pessoas que estão Sim. embriagadas, não é do vinho novo, é do É verdade. mosto. É É do verdade. mosto. Eu tô aqui de volta. Eu tenho uma história com a Suíça que vem desde 96, né? Uau. E fiquei um intervalo no Brasil e voltei para cá tem 3 anos, fechou 3 anos, né? Esses 3 anos foram de muita luta mesmo, muita batalha. E só que eu comecei a entender que Deus tinha tirado outros apóstolos do Brasil na mesma época para um objetivo Meu Deus. específico. Eu falei esses dias com o Judson de Oliveira, falei com o apóstolo que me ungiu, que é um homem que evangelizou o sertão da Paraíba, a cidade de Gurien, chamado Silas Queiroz, que hoje está nos Estados Unidos. Né? Aleluia. Um homem simples, e Deus tirou na mesma época. E o Judson me dizia exatamente isso, que é um tempo onde, quando Deus começa a escrever na parede, é porque os vasos de honra estão sendo usados para outras coisas. Fazendo Uau. referência ao dedo de Deus que escreve na parede, né? E Meu aí Deus. é a hora que se levantam aqueles que são a única resposta. E ninguém mais vai ter solução, a não ser eu, você e aqueles que não nos vendemos, não nos permitimos embriagar com a taça da mistura dos vinhos. Amém? E uma Amém, das coisas que me Senhor. vem à minha mente é que Jesus, ele não colocou vinho novo em odre velho, mas ele transformou água em vinho em talhas de pedra. Olha que Uau. poderoso. Que Olha que poderoso. poderoso. Quer dizer, ele não coloca vinho novo em vaso religioso que não tem mais flexibilidade de crescimento, possibilidade Uau. de crescimento. Mas ele pega pessoas que tinham um propósito religioso, mas que são limitados, porque o número 6 das talhas significa limitação humana, se apresentam diante dele e ele muda a função religiosa daquelas talhas. E define outra posição de autoridade. Quer dizer, o Jesus que não põe vinho novo em vaso velho, ele usa talha de pedra para dar de servir ao incompetente do mestre-sala e a Uau. todo mundo. Né? Uau. Aleluia. É um convite para a gente se aproximar dele, como você falou. Está arrebentado, vem como você está e saiba que ele não vai te deixar como você estiver. Você pode ter tido até uma posição religiosa, uma função de que os outros se lavassem em você, fizessem seus rituais. Sabe, estou falando de uma vida que se tornou algo religioso. Deus pega e fala assim, vou usar para outra coisa. Ele redireciona propósito e ele decide, sabe, confundir as pessoas. Ele decide confundir os homens, aqueles que estavam enchendo 700 e tantos litros de água no meio para o final de uma festa. Eles deviam estar perguntando, esse profeta enlouqueceu, não tem mais ninguém para lavar pé. Né? E ele diz, não, É verdade. manda servir, manda servir. Então a gente que tinha uma função, Deus vai levantar para outra. Eu creio que missiologicamente Deus está pegando o sul e jogando para o norte. Uau. É o tempo dele tirar do sul e enviar para o norte. O Brasil, nós recebemos as promessas, né, de autoridade, que seremos celeiro para as nações. Verdade. E hoje a gente vê que o homem forte do norte caiu diante da igreja e é a hora de nós, terceiro mundo, principalmente Brasil e América Latina, mostrarmos para o que Deus nos chamou, né, com autoridade. Verdade. P, você falando isso, me veio a mudança que houve na vida de 20 anos. Jacó se viu Labão. E ele passou 20 anos na casa de Labão. E a Bíblia fala que Jacó teve vigílias, teve cansaço, teve noite sem dormir, que várias vezes Labão mudou o salário dele. Mas quando chegou 20 anos, Deus disse, agora chegou um novo tempo, eu vou tirar você dessa estrutura. Deus estava testando a fidelidade de Jacó. Você pode ser fiel, porque Jacó tinha tido problema em casa sobre fidelidade, sobre lealdade. E aí Deus vai ensinar a lealdade a ele junto com um aproveitador, um usurpador. Porque Deus permite, às vezes, situação contrária
para tratar em nós coisas que Ele quer trazer. Não é? Uhum. Ele permite que sejamos treinados em ambientes contrários sobre aquilo que Ele quer que nasça na gente, para a gente dar aos outros. Então, Deus queria pegar Jacó e levantar como o pai das tribos. Então, precisou levar ele para um lugar onde ele foi usurpado, enganado. Estava lá e parecia que a vida dele era ali. Mas quando chegou 20 anos, Deus diz, agora é tempo, eu vou tirar você da casa de Labão e vou levar você para o seu propósito. Então, nós estamos no ano 2020. E muitas pessoas que eu estou conversando, muitos pastores, muitos ministros, profetas, estão dizendo, eu não sei o que está acontecendo, estava tudo bem na igreja, e aí de uma hora para outra, Deus me tirou de lá, está me enviando para outro lugar. Coisas estão acabando que estavam muito boas, estavam dando frutos, estavam prosperando. Se a gente olhar, Jacó prosperou na casa de Labão. Jacó enriqueceu na casa de Labão. Jacó teve tudo na casa de Labão. Mas não é porque você está enriquecendo, porque está bom, que aí é seu lugar. Porque Deus vai mudar. A gente acha, porque está dando certo é de Deus? Sim, mas Deus tem lugares para nós que vai ter que, às vezes, permitir que coisas dêem errado para a gente dar mais certo em outro lugar. Então, 2020 fala sobre encerrar uma estação e começar outra. Nós estamos também encerrando uma década judaica, porque nós saímos da década 5779 e entramos na 5780. E eu tenho falado isso demais. Eu sou chata com o calendário bíblico. Eu sou muito chata com isso. Eu creio na visão de Deus para a igreja, que é Romanos 11, que nós nascemos de uma raiz judaica, mas nós somos cristãos. Nós não temos que ficar cantando em hebraico, nós não temos que ser judaizantes, porque nós estamos em Yeshua. Nós estamos no tempo de Cristo, no tempo da graça, mas nós não podemos negar nossas raízes. Você jamais vai negar de onde você veio, nem eu posso, porque isso é parte do nosso chamado, é parte do nosso propósito. E a gente vê que poderoso, estamos vivendo uma década nova. Então Deus não está só dando um ano novo, que é o mês de abril, que começa o ano novo judaico, mas Ele está nos dando uma década nova e está encerrando 20 anos. Lembra quando a arca do Senhor ficou 20 anos na casa de Abinadab? Ninguém sentiu falta. Eles estavam tão acostumados sem a glória de Deus, que a arca não fez falta por 20 anos. Às vezes a gente está tão dentro de uma estrutura religiosa há tantos anos que a gente não sente falta da glória. A gente se acostumou e parece que aquele lugar é bom, mas aquele lugar é desprovido de glória. E a gente percebe que quando deu 20 anos, Deus disse, é a hora de trazer, é a hora de trazer a arca. E antes a arca entrar em Jerusalém, ela precisou ter a morte de Uzá, precisou ser revelado o sacerdócio, precisou ir para a casa de Obed-edom 3 meses, para daí Davi, despido de suas vestes, despido da realeza dele terrena, despido da pompa, despido do homem, estava tão despido naquele momento que a própria esposa não amou, o rejeitou. Porque ele estava com uma aparência tão desprovida que nem a mulher dele conseguiu amá-lo e admirá-lo daquela maneira. Então, por quê? Porque ele teve que sair completamente da estrutura antiga, das vésperas, porque com 20 anos a glória ia visitar de novo. 2020 é o ano da visitação da glória do Senhor. O Senhor nos deu uma palavra em janeiro e disse, e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Nunca se fez tanta live, nunca se fez tantas mensagens pela internet. A gente está chegando onde a igreja jamais chegaria, pelas mídias sociais. A terra está se enchendo da glória de Deus. Deus tem diversas formas de manifestar a glória dele. E ele não precisa que nós demos permissão para ele fazer. Porque nós achamos que, porque somos dele, porque somos a igreja, ele tem que dar satisfação. Ele vai derramar a glória dele do jeito dele, da maneira dele. E por isso ele fez de um jeito que ninguém está entendendo. Parece que é um freio na igreja, mas não é. É o trampolim. É verdade. Nós estamos prontos. Nós estamos prontos para dar o maior salto da igreja da história. Por isso que Deus está consertando tantas coisas, colunas, os fundamentos, não é verdade? Quando a nossa filha vai casar, você já tem uma filha linda, mais velha, tem um testemunho poderoso na vida dela, que a gente orou tanto naquela época. Você é um homem de testemunhos, um homem de altares, um homem que sabe o que é levantar altares de Araúna.
para que a espada da praga cesse e seja restabelecida a glória do Senhor. Você é um homem que Aleluia. sabe comprar o território de Araúna para estabelecer altares que pacificam a terra. Por isso que Deus te colocou aí na Suíça, porque Aleluia. você é um homem que sabe levantar um altar para pacificar e encerrar a praga numa região. Porque você é um homem de altares levantados. E a gente sabe que a nossa filha não casa porque em casa está ruim. Nossa filha não casa porque não aguenta mais viver com os pais. A nossa filha não casa porque não aguenta mais o seu quarto de solteira. A nossa filha casa porque ela está tão preparada, está tão empoderada em casa, está tão realizada como filha, que ela já está pronta para ser mãe, que ela está pronta para ser esposa. E Deus está fazendo isso com a noiva. Ele está trazendo a restauração dessa menina para ela se tornar uma mulher madura para as nações. Porque menina não engravida. Menina não deve engravidar. Mas uma mulher madura está pronta para gerar. E a noiva, ela é a mulher madura, é a mãe das nações. Aleluia. Que vai gerar no seu ventre profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que ele cresça, o crescimento que vem do Senhor, para que ele seja tão ajustado que ele cresça. Aleluia. Porque quando nós crescemos sem ajuste, a máquina desmonta. É verdade. Se uma máquina está crescendo com as porcas frouxas, ela vai arrebentar. Precisamos apertar, ajustar para ir crescer. Então, é abuso sexual, meninas grávidas. E foi-se o tempo de querer uma nação brasileira com meninas grávidas. Chegou a hora da igreja ser madura. Aleluia. Começou a igreja a realmente gerar maturidade para esse tempo, equilíbrio para esse tempo. Uau! Aleluia! Aleluia! É maravilhoso isso. Apóstola, Deus é bom demais. Nosso tempo hoje aqui está acabando, né? E eu quero te agradecer muito e deixar a porta aberta para a gente fazer uma outra live. Amém, o pessoal Senhor. pediu aqui para a gente falar sobre a questão do tempo de Deus. Esse é um tema que eu adoro e sei que você é grande conhecedora disso. A gente pode também marcar de falar um pouco só sobre o calendário de Deus, sobre esse link com Israel. Amém? Mas eu quero te abençoar em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, a ti, teu esposo, tua vida, teu ministério, com a bênção da primogenitura. Que vocês tenham um cheiro do campo. Que o melhor do mosto e do trigo venham para as vossas mãos. Que o orvalho do céu esteja constantemente sobre vós. E que uma terra fértil se manifeste sempre debaixo dos vossos pés. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê shalom. Aleluia. Que Recife e as cidades aonde a bandeira 61 foi levantada tenham almas prósperas, tenham almas sensíveis ao Espírito de Deus. Que nada te seja por difícil demais. Em nome de Jesus, querida. Amém. Que Deus te abençoe muito. Não dá vontade de acabar, o povo também não quer. Eu amei ter sempre com você. É tanta sabedoria. É algo, sabe, essa unção de mestre é tão gostosa da gente sentar e beber. E eu queria lembrar que a gente já tinha uma conexão antes, porque você em Brasília ia na casa dos meus tios. Tio Aline e tia Natália, que era da igreja do pastor Vilarino. É verdade. E você já estava indo na casa da minha tia, esse meu tio que era deputado lá em Brasília. E era um homem de Deus, e sua mãe, uma mulher de Deus, uma intercessora, uma mãe de nações. Você veio de uma geração de Eunice e Eloíde, uma geração poderosa, ventres poderosos que estão agora responsáveis por gerar para as nações. Você está na terra de Zwingli, um grande reformador bíblico, um grande homem de Deus que reformou, e reformou de uma maneira até mais certa, até os fundamentos eram até mais certos do que Lutero. Os fundamentos de Zwingli foram mais profundos do que os fundamentos até de Lutero. Sim. E a gente percebe que como você está numa raiz, que o Senhor te levou como mestre para esse tempo, e como Deus está trazendo hoje essa janela de oportunidade para as nossas vidas hoje. O Senhor fala hoje aqui que hoje tem dois caminhos. O Senhor
segunda porta é para quem vai começar hoje. Eu vejo Deus fazendo isso claramente sobre quem está te ouvindo, quem tem te acompanhado, quem tem nos acompanhado nas lives. O Senhor está abrindo 2 portas hoje, 2 janelas. O mês de abril fala da tribo de Judá. A tribo de Judá fala janela de oportunidade. Janela. Foi um vento que passou e que afastou o mar. E que trouxe oportunidade para o povo de Deus passar. Então tem lugares de oportunidade